Bíblias em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Antigamente, antes da Bíblia no celular, o pastor costumava falar assim: quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia, né? Isso é coisa de gente da minha época, da minha idade. Hoje está fácil, né? Todo mundo já tem a Bíblia no celular, fica fácil. Amém? Agora é misericórdia mesmo, se não achar no celular. Vamos lá? O texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Ontem eu estava aqui no culto de casais e o pastor já estava dando spoiler da pregação de hoje. Eu falei mais um pouco, ele fala toda a introdução que eu pensei, para ver que, como coisa ou não de pentecostal, é o Espírito que inspira, né? E é o mesmo Espírito que age no meio de nós. E eu começo falando um pouco sobre a diferença de conhecimento, inteligência e sabedoria, né? Porque muitas vezes a gente confunde essas coisas. É muito comum a gente imaginar que uma pessoa que tem muito estudo, ela é inteligente. Nem sempre, né? Eu não sei como vocês eram na época da escola, faculdade, mas assim, eu lembro que eu estudava muito. Tudo que eu conseguia era por esforço. Hoje eu vejo meu filho mais velho, ele assiste a aula e sabe, né? Nunca foi assim para mim. Ele assiste a aula e parece que está tudo na cabeça dele. E, ao mesmo tempo, tinha aquele monte de aluno que carregava DP em cima de DP, e você pensava, não vai ser um bom profissional, não é? E está formado tanto quanto eu, quanto você, que estudou, que se dedicou, porque isso é conhecimento, não é inteligência. Conhecimento é tudo aquilo que a gente pode adquirir no livro, num vídeo, numa aula. Isso tudo é conhecimento. Inteligência é o que a gente faz a partir do conhecimento, né? Você cria algo a partir daquilo que você conhece. E sabedoria é um outro assunto. Sabedoria, eu creio que tem algo de muito divino, porque sabedoria é saber canalizar tudo isso. Adquirir o conhecimento, criar alguma coisa com ele e reverter em algo bom. E eu digo isso porque, há uns anos atrás, a gente começou a construir nossa casa. A gente só começou porque só teve data
Para começar, quando vai terminar, só Deus sabe, né? E nesse momento, meu sogro, que é um homem que não tem estudo nenhum, ele não é alfabetizado. E ele é um grande pedreiro. E eu fui lá, né, conhecer um pouco sobre o que ele estava fazendo lá na obra. E quando eu cheguei lá, eu vi um monte de risquinho no chão, eles cavando, né, umas linhas para lá, para cá, sei lá o que era aquilo. E estaca, isso, estaca, sapata, esse monte de nome difícil. E eu entendi uma coisa, que eu não sabia nada daquilo. E quando eu comecei a conversar com ele, ele me falou que aquilo era a fundação, que aquilo era o alicerce, que sem aquilo uma casa jamais ficaria em pé. E eu aprendi muito com meu sogro naquele dia. E eu entendi que meu sogro ele tinha sabedoria, porque ele não sabe escrever, e ele sabe fazer uma fundação como ninguém. E ele sabe, vocês já viram tirar esquadro de janela? É uma coisa que parece fácil, mas vou eu tentar fazer para ver a janela toda torta. É algo muito difícil. Sabedoria está além do conhecimento, da inteligência. E a gente tem muito que aprender com quem é sábio. E naquele dia ele me falou algumas coisas importantes. Primeiro, que a parte mais importante da casa é a que está escondida, é a que ninguém vê. Como diz o pastor Jétro, estão pegando a visão. Outra coisa, sem uma boa estrutura, a casa não fica em pé. E mais uma coisa, quanto mais alta for a casa, a estrutura, a obra, mais fundo se cava. Mais fundo é o alicerce. Mais profundo do profundo é a fundação. E aí, eu quero já começar a pensar nesse texto, a partir dessa reflexão, que para mim foi uma aula, e o quanto Deus falou comigo naquele dia, né? Principalmente que, graças a Deus, eu não fui para a área de exatas, porque construção civil jamais seria talento para isso. Eu ia lá, quando eu estava começando a subir os tijolos, e eu falava, João, você errou, nessa sala não vai caber um sofá. Porque eu achava tudo tão pequenininho, tudo tão... e eu via que eu não tinha a menor habilidade com aquilo. Mas o Senhor das nossas vidas, o autor da vida, Ele quer começar uma obra nova na nossa vida. Nessa noite, Ele vem nos dizer isso. Eu vou começar uma obra nova. Eu vou começar pela fundação. Porque quem constrói a casa na areia, o vento derruba. Mas quem constrói a casa sobre a rocha, o vento vem, porque vem mesmo.
o vento vem, a chuva vem, um monte de coisas surgem e aparecem, mas a casa não vai sofrer mal algum. Amém? Então, esse texto começa assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E eu queria pensar em duas coisas aqui. Portanto, quem ouve as minhas palavras? Todos nós já ouvimos a palavra do Senhor. Só que a palavra do Senhor, ela não pode ser mero conhecimento. Quando a palavra do Senhor só é lida, só é conhecida, só faz parte do mundo teológico, ela não se transforma naquilo que é a própria essência da palavra. Ela é viva. E por que ela é viva? Porque um dia o Verbo se fez carne. O Verbo é movimento. O Verbo é a palavra. E quem é o Verbo? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Senhor. Será que dá para entender que, se essa palavra só for lida, só virá mais uma história, só virá mais um conto, só virá mais uma informação para a minha cabeça, cheia de informação, ela não se transforma naquilo que ela tem que ser essencialmente em nossas vidas? Não. Ela não vai deixar de ser o próprio Jesus. Ela vai deixar de ser o Jesus em mim. Porque nós precisamos fazer essa experiência de ter o conhecimento da palavra. Mas a inteligência diz que nós criamos algo a partir disso. Mas a sabedoria diz que nós canalizamos, nós transformamos isso em algo bom. Então, para que a palavra seja viva dentro de nós, nós precisamos permitir. Porque a quem ouve as minhas palavras e a pratica, coloca em ação, coloca no dia a dia. Porque igreja, a gente vem aqui para louvar, a gente vem aqui para cultuar o Senhor, a gente vem aqui para encontrar os irmãos, mas a igreja acontece no dia a dia. Se a gente não pegar tudo que a gente vive aqui e colocar lá fora, a palavra não está sendo fundamentada. A fundação da obra que o Senhor deseja fazer através da sua vida fica lá, parada, abandonada, né? Criando mosca. Não é isso que o Senhor deseja. A palavra de Deus, ela deseja ser viva dentro de cada um de nós. E para isso a gente faz igual meu sogro lá, né? Que aos olhos de muitos não é inteligente, mas sabe fazer uma casa ficar em pé. Que é coisa mais misteriosa que isso. Ele discutia com os engenheiros, né? Vai pôr 9 sapatas. Não, vai pôr não sei quantas. Que eu passei a vida inteira fazendo isso, rapaz. Era assim. Porque é sabedoria. A segunda coisa que a gente precisa entender
é que, quando a gente olha para uma casa, a gente vê a fundação. Vê? Uma casa pronta é capaz de ver o alicerce? Mas ele existe? Ele está lá? Então, muita coisa, antes que o Senhor comece a mostrar a obra que Ele tem na sua vida, vai acontecer no secreto. É entre você e Ele. É entre você e Ele. E é um processo muitas vezes doloroso, muitas vezes algumas pessoas têm acesso a isso, né? Os pedreiros que o Senhor coloca nesse momento em que a gente está em construção. O Senhor levanta, não é? Levanta pessoas, levanta pastores, pessoas que oram, intercessores. Ele levanta. E muitas vezes é só você e ele e algumas pessoas que têm uma noção do que está acontecendo ali. Mas, sem vida no secreto, não é capaz, não é possível se fazer uma obra. Não se levanta a casa sem a fundação estar bem firme. E isso acontece escondido. Isso acontece de uma forma especial. Então, tem um tempo na vida da gente que a gente vem para a igreja, a gente quer pregar, a gente quer louvar, a gente quer ser pastor, a gente quer ser missionário, a gente quer ser diácono, a gente quer um monte de coisa. Mas o Senhor ainda quer fazer o alicerce. Por quê? Porque se Ele permitir começar uma obra ali sem fundação, cai tudo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Pode dar um glória a Deus? Aí sim. Está ficando muito séria a palavra. Deus começa a bater muito na palavra, a igreja começa a ficar quieta, né? Aí dá um medo aqui. Todo mundo acordado, todo mundo entendendo. Então, muitas vezes, a gente quer pular etapas, a gente quer pular fases, não é? Mas calma. O Senhor está te dizendo calma nessa noite. Deixa o Senhor fazer a fundação. Permita o Espírito Santo que cavuque aí seu coração. Que permita ser escavado pelo Senhor. Que esse momento secreto, esse momento íntimo, vai te trazer muitas coisas. E eu vou falar. Depois que você estiver aí produzindo um monte de fruta na obra do Senhor, às vezes dá saudade do começo. Não é? Dá saudade desse início, onde o Senhor se apresenta de uma forma toda especial. Então não perca nenhum momento, nenhum instante desse estágio, dessa passagem. E uma outra coisa, meu sogro me disse naquele dia. A gente ia fazer um sobrado, né? Então eu disse assim: e por que tem que cavar tão fundo? Você não quer um sobrado? Quanto maior a obra, quanto maior o prédio, mais fundo se desce. Mais fundo a gente cava. Quer crescer? Desce. Quer subir? Diminuir. É assim.
Não é fácil, mas você pega aí qualquer uma das pessoas que você admira. Um dia você fala, ai, eu admiro tanto aquele pregador, um dia eu quero pregar igual ele. Você só está vendo o prédio terminado. Você só está vendo... Você não viu a fundação. Você não viu o alicerce. Né? Ah, eu quero tocar e cantar igual Gé, né? Entra lá na igreja outro dia, quer tocar e cantar igual ele. Pergunta para ele da fundação, que ninguém vê. Pergunta dos processos, que ele se submeteu e se submete, para que o Senhor fale através da vida dele. Para que ele louve e o Senhor se manifeste. Ah, eu quero ser pastor. O pastor estava lá, né? Achei que era só evangelizar, achei que era só ganhar alma, mas tem toda uma parte burocrática. Pergunta para ele o quanto Deus cavou ali. Quão fundo foi essa escavação? Quantas sapatas tiveram ali para que esse prédio fosse levantado? Ah, o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Eu tenho até calafrio quando eu ouço isso. Eu falo, Jesus... Irmã, eu já ouvi, né, revelação assim. Deus ainda vai alcançar multidões, através de você. Eu falei, Jesus, o quanto o Senhor vai cavar aqui? O quanto o Senhor vai cavar para que isso aconteça? Vocês têm noção de Paulo? Paulo chegou um momento que disse... Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo não era só a fundação, era a obra inteira na vida dele. Agora pensa no que Paulo viveu e passou. Daquilo que a gente sabe, já é difícil. E pega a cobra, e é picado... E fica doente, fica preso, né? E aí eu quero ser igual ao Paulo. Oh, irmãos, eu não quero, não. Deus tenha misericórdia, porque do meu querer não vem. Vem da misericórdia de Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas... querer de livre e espontânea vontade. Uma obra imensa dessa na vida da gente, para quem é cristão e sabe o que é, o quanto a gente tem que amadurecer para que Cristo possa se tornar grande, é difícil, né? O Evangelho é uma loucura daquelas que a gente mergulha e fala, Senhor, mergulhei, mas não sei nadar, estou aqui. Não é? É assim. Viver a fé é assim. É uma loucura. A cada instante, a cada momento, Deus coloca um novo desafio. E é mais uma escavada nessa fundação, para que a gente entenda que Jesus, a rocha, Jesus seja a própria fundação. Não é assim? Que Ele cresça e que eu diminua. Quer, então, ser grande na obra do Senhor? Diminua. Quer ser grande na obra do Senhor? Se submeta aos processos, que não são fáceis, que são para homens e mulheres que
entendem e se sentem desafiados, que são para homens e mulheres que não só conhecem o Evangelho, mas que praticam, colocam dentro de si o próprio Senhor, para que Ele seja, então, a pedra fundamental. Isaías tem uma profecia que diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que será fundamentada. Em Efésios, eles vão fazer essa relação com o Senhor Jesus. Quem é a nossa fundação? É Jesus. Jesus é a fundação. Então, não dá para entrar tocando na igreja. Tocar é fácil, né? Quer dizer, para mim é difícil. Mas tocar é fácil. Ser ministro de música que é difícil. Dar palestra é fácil. Ser pregador é que é difícil. Porque antes, a palavra que vem para a igreja, antes fala com o pregador. E muitas vezes é uma palavra leve, mas outras vezes deixa eu cavar um pouco mais. Deixa eu me aprofundar um pouco mais. E tem hora que eu falo, Jesus, mas aonde? Mas aonde o Senhor vai cavar aqui? Mas Ele sabe. Irmãos, eu tive o prazer, de estudar a teologia, conhecer. Eu vou falar. Passei muito tempo pregando e vivi uma decepção muito grande, não queria mais pregar. Não queria mais estar exposta. Eu falava, Jesus, me esconde, me esconde, me esconde, era tudo que eu dizia. Mas nós precisamos entender que não somos nós que aparecemos. Que nós só viemos aqui para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, o Senhor, Ele deseja construir uma fundação, aprofundar e fazer uma obra grande na sua vida. Mas, pare e pense, você está disposto? Você está disposto a se deixar cavar um pouco mais? Tá? Porque, gente, tem gente que fala assim, eu fui para a igreja, eu entreguei minha vida para o Senhor e agora começou a dar tudo errado. É o Senhor cavando. É o Senhor cavando. Não se desespere da graça de Deus. Não se desanime diante da prova. Você crê? O Senhor está cavando. O Senhor está fazendo uma fundação. E Ele vai morar aí. E Ele vai morar aí. É esse lugar secreto que ninguém vê. Quando você se expõe, ninguém vê. Mas o Senhor já cavou. O Senhor, Ele já colocou alicerce forte. O Senhor, eu vou falar uma coisa para você. Antes eu era assim. A irmã não gostou da sua pregação. Eu chorava. Gente, eu vou te falar uma coisa. A minha aparência é de muita fragilidade, eu tenho certeza disso.
Mas vocês não têm noção da força que está nascendo aqui dentro, do que o Senhor está construindo aqui dentro. Não é fácil, não é fácil. Gente, se eu pudesse, eu ia falar: não, Jesus, usa outro, faz outro, com outro, né, pastora? Não foi assim na época, mas olha ela em pé, orando e curando, porque o Senhor é glorificado na obra forte, naquela construção que Ele levantou, que Ele edificou, que Ele colocou em pé, e que nunca mais sentiu vazio, porque Ele estava lá para preencher toda aquela fundação. Você pode entender isso? Irmã, você aí que tem chorado aos pés do Senhor, porque essa situação não tem mais jeito, tem sim. É só o Senhor cavando. Não se desespere do Senhor. Não rejeite o momento do processo. Não rejeite. Não rejeite. É no tempo do Senhor, às vezes demora. Para mim é uma eternidade. Mas eu quero dizer, eu não choro mais se alguém se desagradar da minha pregação, porque eu sei para quem eu falo, porque eu sei que não se trata de mim, porque eu sei que se trata do Senhor. Então usa outra coisa, porque isso não faz mais efeito. Eu era frágil, melindrosa, apanhava e chorava e me magoava com tanta facilidade, emburrava. E hoje não. Hoje eu glorifico o Senhor, porque eu falo: aquilo que me causou tanta dor não causa, porque o ego está morrendo. Vai morrendo. Tudo aquilo que a gente se ofende é orgulho, gente. Se você se ofende com muita facilidade, o Senhor, Ele tem que agir aí. É seu orgulho. E não existe obra orgulhosa. A obra não pode se orgulhar de si mesma. Você já viu o tijolo orgulhoso? Por causa da obra que ele faz parte? Não. Tijolo é tijolo. Nós somos só isso. Só tijolo. Na grande obra do Senhor. Eu quero que você fique em pé por um momento. Eu quero que você pense no que foi essa semana. Eu quero que você se lembre das dores, das reclamações que você fez, do quanto você se ofendeu. O Senhor, Ele quer curar de forma especial as suas emoções. Nós precisamos ser um povo curado, liberto, para que Cristo faça o prédio de 10 andares que reflita o nome dEle. Deixa o Senhor passar no nosso meio. Feche os olhos. Feche os teus olhos. Sinta o poder do Senhor nesse momento. Sinta e veja, deslumbre
aquela obra que o Senhor deseja fazer na sua vida. Deixa o Senhor te curar das dores dessa semana. Permita que o Senhor te cure das palavras que te ofenderam. Não se importe mais. Que seja tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Permita o Senhor curar a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai, que tanta dor te traz. Permita o seu coração ser lavado de uma forma toda especial. Permita que o Senhor entre onde ninguém entra. Que o Senhor faça uma obra nova, uma outra forma de olhar para a mesma situação. Perdoe sua mãe, perdoe sua mãe. Olhe ela com os olhos do Senhor, com olhos de misericórdia. Permita que o Senhor, o Espírito Santo, possa te curar e assim alcançá-la também, através da sua vida, do seu amor, alcançá-la. Permita de uma forma diferente, de uma forma extraordinária nessa noite. É noite de cura das emoções. Amém.